Aí, então vamos lá. Hoje vai ser a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Tá? Eu coloquei já o material todo lá na plataforma, também no grupo do WhatsApp. Vocês podem baixar. A nossa matéria nesse bimestre vai ser sequências, que é progressão aritmética e progressão geométrica, tá? E os alunos que optaram pelo material vão pegar o livro. A gente está com um pequeno problema em relação a que o conteúdo não bate da apostila com o conteúdo do livro, porque é diferente. Os livros botaram em ordem diferente do conteúdo da apostila. Então, no quarto bimestre, a gente vai ver matrizes determinantes, sistemas e matemática financeira. Tá? Então, nesse bimestre, que acaba em setembro, né, acredito final de setembro, que ainda não vi no calendário, a gente vai ter o terceiro bimestre. A partir de outubro começa o quarto bimestre. Bom, então eu não sei como é que vai ficar em relação à aula presencial, vamos esperar para ver. Tá? Enquanto isso, a gente vai trabalhando do jeito que a gente estava fazendo. Tá bom? Então, hoje a gente vai começar com sequências. E PA e PG. Sequências são números que estão dispostos numa determinada ordem, pode ser crescente, decrescente, ou sem ordem também, vai depender, sem uma ordem específica de ser crescente ou decrescente. É uma sequência. Agora, para ser uma PA ou uma PG, tem que obedecer a algumas regras. E é isso que a gente vai aprender. Quando é uma sequência de números, por exemplo, vou colocar aqui no quadro. Eu tenho uma sequência aqui. É uma sequência que está em ordem crescente e a gente observa que está o quê? Somando de 2 em 2. Certo? Então, ela está obedecendo a uma regra. Quando a gente tem uma sequência que a gente observa que os números estão somando ou diminuindo, é uma PA. Quando a gente observa que tem uma sequência do tipo assim, que está multiplicando por 2, então nós temos uma PG, que é uma progressão geométrica. São sequências, números em sequência. Ok? Mas uma sequência pode ter uma sequência de números pode ser qualquer número. Agora, para ser uma PA, uma PG, aí tem que obedecer. Se é a regra, se é uma PA, ela está somando ou está subtraindo. Se é uma PG, está multiplicando ou dividindo. Ok? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui para apresentar. Deixa eu só colocar primeiro aqui, esqueci de abrir. Então, vamos lá. Progressão aritmética. Parte 1. Antes de ver progressão, vamos ver o que é uma sequência. Sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Uma sequência numérica na matemática deve ser representada entre parênteses, aqui, ó, como está aqui, e ordenada numa determinada ordem. Veja como são representados nos exemplos abaixo. Nós temos aqui a primeira sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é uma sequência dos números naturais. Na segunda aqui, 2, 3, 7, 5, 7, 11, 13, 17, 19, que é uma sequência dos números primos positivos. Números primos são aqueles que só são divisíveis por ele e por 1. Tá?
Aí o terceiro exemplo aqui, 1, 3, 5, 7, 9. É uma sequência dos números ímpares positivos. Então, são sequências de números, tá ok? Sempre lembrando, tem que estar entre parênteses e separados por vírgula, ok? Classificação. As sequências numéricas podem ser finitas ou infinitas. Por exemplo, eu tenho aqui uma sequência finita. Começa no 2 e termina no 8. 2, 4, 6 e até o 8. Aqui é uma sequência infinita, porque as reticências estão depois do 8. Então, note que quando as sequências são infinitas, elas são indicadas pelas reticências no final, os 3 pontinhos. Além disso, vale lembrar que os elementos da sequência são indicados pela letra A. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro elemento, vai ser o A e umzinho pequeno. Então, A1 significa o primeiro elemento. Nessa sequência aqui, na segunda sequência, vamos dizer assim, o primeiro elemento é o 2. Aí o quarto elemento vai ser A4, que nessa sequência aqui é 1, 2, 3, é o 8. Então, o A4 é igual a 8. Se eu estivesse perguntando qual é o A3 nessa sequência aqui, seria o número 6. Tá? O último termo da sequência é chamado de enésimo, sendo representado por AN. Nesse caso, o AN da sequência finita acima seria o elemento 8, tá? Porque aqui o último elemento é 8, então seria o AN, tá ok? Se tiver alguma dúvida, é só vocês abrirem o microfone e perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Definição. Progressão aritmética é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo precedente, ou seja, anterior, somado com um número fixo, uma constante, chamada razão da PA. Exemplos. 2, 5, 8, 11, 14. A gente observa que foi crescendo de quanto em quanto? De 3 em 3. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Então, a gente diz que a razão aqui, que é representada pela letra R, é igual a 3. Numa PA, para se descobrir a razão, basta pegar o número e diminuir do antecessor. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. E assim sucessivamente. Se algum número aqui não bater nessa subtração, então é porque não é uma PA. Ok? Outro exemplo. 12, 7, 2, menos 3, menos 8, menos 13. A gente observa que está diminuindo. Então, aqui a razão aqui é menos 5. Se eu pegar 7 menos 12, dá menos 5. 2 menos 7 dá menos 5. Menos 3 menos 2 dá menos 5. E assim sucessivamente. Classificação de uma PA. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Eu não tenho como ver vocês, que minha tela está toda tomada pela apresentação. Então, vamos lá. Uma progressão aritmética pode ser crescente, decrescente, constante, finita ou infinita. Vamos ver. Exemplos. 3, 4, 5, 6, 7. É uma PA crescente, está observando que os números estão aumentando, pois a razão é igual a 1, que é maior que 0. Ok? 10, 8, 6, 4. É uma PA decrescente. A gente observa que está diminuindo de 2 em 2. Então, a razão é o quê? Menos 2, que é menor que 0. Aí nós temos uma PA 5. É uma PA? É. E também pode ser uma PG. Mas aqui a gente está falando só de PA hoje. 5, 5, 5, 5. É uma PA constante, pois a razão é igual a 0. Se você somar 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0 e assim vai. A PA, ela pode ser finita, quando ela tem início e fim. Aqui tem 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? De razão 3.
ou pode ser infinita, como nesse caso aqui, 5, 10, 15, 20 e os 3 pontinhos, indicando que vai toda a vida aumentando, nesse caso aqui, ok? A razão aqui é 5. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Podemos continuar? Sim. Então vamos lá. Elementos da PA. A1 significa o primeiro termo, representa o primeiro termo. AN, o termo genérico ou enésimo termo, dependendo da questão. Você pode simbolizar esse AN como sendo o último termo, tá bom? R é a razão. N, o número de termos. SN, a soma dos termos. E TM é o termo médio. Ok? Representação de uma PA. A fórmula do termo geral de uma PA, ela é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Ai, que coisa horrível essa fórmula. Não. Ela ajuda muito. Por quê? Quando você tem que achar um número numa posição pequena, por exemplo, o quarto termo, o quinto termo, dá para você escrever a PA. Mas se perguntar qual é o 45º termo, o A45, você vai apanhar para escrever toda a PA, porque eu já tive aluno fazendo isso em prova. Escreveu a PA todinha, 60 termos atrás para descobrir. Nesse caminho pode se perder. Então, isso aqui ajuda muito. Você quer o A5, então o A5 vai ser igual o primeiro termo mais o N. É 5, então você põe 5 menos 1 vezes a razão. Aí a questão vai te dar alguns dados que você tem que tirar. A razão de uma PA é calculada bastando subtrair de um termo seu antecedente. Por exemplo, A2 menos A1, A3 menos A2, A8 menos A7 e etc. Um exemplo aqui. Suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4, a sua razão 5. Como determinar os 4 primeiros termos dessa PA? Deixa eu só anotar esses dados aqui. Aí eu vou tirar do modo da apresentação, que vocês estão vendo o quadro invertido. Tá bom? Só aguardem um pouquinho. Então, nós temos essa PA. Primeiro termo é o A1 é 4. E a razão é 5. Agora, deixa eu tirar a apresentação aqui para vocês verem o quadro na posição correta. Tá? Agora vocês vão ver o quadro na posição correta. Não esqueça de colocar o nome, tá, pessoal? Nós vamos fazer assim. Deixa eu fixar minha tela aqui para ficar boa na gravação. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro você coloca o que o problema está te dando. O primeiro termo é 4 e a razão é 5. E está pedindo aí, deixa eu ver aqui, como determinar os 4 primeiros termos dessa PA. Então, basta você colocar, se A1 é 4, escreva aqui, primeiro termo é 4. E ir somando de 5 em 5. 4 mais 5, 9. Mais 5, 14. Mais 5, 19. Está aqui os 4 primeiros termos da PA. Tá ok? Que foi dado. Presta atenção, nessa questão deu o primeiro termo, que foi 4, e a razão, que foi 5. Deixa eu ver o segundo problema agora. Por exemplo, em uma PA, cujo primeiro termo é 5 e a razão é 2, qual será o 10º termo? Então, no segundo exemplo que eu passei para vocês, está dando o seguinte, que é uma PA cujo primeiro termo é 5. Então, a gente coloca que A1 é igual a 5. E a razão, que é R, é igual a 2. Está querendo aqui o 10º termo, ou seja, o A10. Ok? Deixa eu voltar aqui na tela para eu ver o que está acontecendo. Tá bom?
Então, o que acontece? Você pode escrever a PA todinha, porque só são 10 termos. Então, a gente teria, primeiro, 5, e a razão é 2. Então, você vai somando de 2 em 2. 5 mais 2, 7 mais 2, 9 mais 2, 11, 13, 15, 17, 19, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23. Então, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente pode dizer que o A10 é igual a 23. Só que a gente pode fazer isso sem ter que escrever toda a PA. Aí a gente tem a forma. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula que tem que estar no coração de vocês. Então, eu quero a 10. Então, no lugar do N, eu coloco 10. Primeiro termo, quem é? O 5. Quem é N? 10. Então, vai ser 10 menos 1 vezes a razão, que é 2. Basta substituir cada um corretamente. Sendo que aqui sempre vai ser o antecessor de N, que aqui é N menos 1 e aqui é N. Então, se aqui é 10, aqui vai dar o quê? 9. Se aqui for 20, aqui vai ser 19. Se aqui for 25, aqui vai ser 24. Sempre vai ser o antecessor desse. Então, vamos lá. A10 vai ser igual. Repito, 5. E aqui, 10 menos 1 vai dar 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. 5 mais 18, 23. Certinho. Sem precisar escrever toda a PA. Parece complicado de início, mas depois vocês vão pegar e entrar no ritmo. Não precisa se preocupar. Ok? Vamos ver outros exemplos. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, voltar à apresentação. Vamos ver mais uns exemplos. Alguma dúvida, pessoal, antes de eu continuar? PA. A razão sempre é para somar ou multiplicar ou diminuir? Fala de novo, Goiânia, por favor, que eu não entendi. Na razão é para somar? A razão, na PA, você sempre soma ou subtrai. Se aqui não tiver o som negativo, significa que tem um maisinho escondido aqui. Então, você vai somar. Se aparecer o negativo, aí você vai diminuir. Por exemplo, se eu tiver uma PA aqui, vamos supor que fosse essa PA aqui. Primeiro termo é 4 e a razão é menos 5. Então, eu colocaria 4 menos 5, menos 1. Menos 5, menos 1, menos 5, menos 6. Menos 6, menos 5, menos 11 e assim vai, está diminuindo. Entendeu? Sim. Ou, de uma forma mais fácil, vamos supor que aqui o primeiro termo fosse 20. E a razão fosse menos 4. Vamos escrever essa PA. Primeiro termo, 20. Então, vou diminuir 4. 20 menos 4, 16, menos 4, 12, menos 4, 8, menos 4, 4, e assim vai. Ok? Tá, obrigada. É nada. Vamos lá, continuando. A gente tem mais exemplos na apresentação. Deixa eu só esperar ela começar. Pronto. Então, vamos lá. Continuando. Aqui os dois exemplos que nós fizemos, tá ok?
E agora vamos lá para outros exemplos. Encontre o quinto termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo, A1, é 2 e a razão, R, é 5. Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, nós temos os dados do problema. Você lembra que vocês estavam lá nas primeiras séries? Vocês faziam um quadradinho, a professora de matemática falava, escreve dados. Aí vocês botavam lá. A1 é igual a 2, R igual a 5, N igual a 5. Tá? Vamos lá, eu quero o quinto termo, por isso que eu botei N igual a 5 aqui. Então, nós queremos o A5, tá? Assim, substituindo na forma do termo geral, temos que A5 vai ser igual a 1 é 2, o N é 5 menos 1, repete, vezes a razão que é 5. Coincidiu aqui da razão 5 e N é 5, tá ok? Aí a gente primeiro diminui, faz o que está dentro do parênteses, 5 menos 1, 4, viu? O antecessor desse. E agora a gente multiplica. 4 vezes 5, 20. E agora eu posso somar. Então, o quinto termo dessa PA é 22. Vamos conferir? 2 mais 5, 7, mais 5, 12, mais 5, 17, mais 5, 22. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Próximo exemplo. Determine o número de termos da PA. 2, 7, 12, 17, 22, até o 57. Se eu quero saber o número de termos, eu estou querendo saber o valor de N, porque N me diz a posição do último termo. Se eu sei a posição do último termo, é porque eu vou saber quantos termos tem essa PA. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí tem 3 pontos até o 57. Você observa que a razão aqui é 5. Se diminuir, ó, 7 menos 2, 5, 12 menos 7, 5, e assim vai. Você pode construindo a PA para chegar no 57 e depois contar. Ou você pode usar a fórmula. Pela questão, temos que a N, o último termo, é 57, o primeiro termo é 2 e a razão é 5. Então, substituindo na forma do termo geral, temos que, vamos lá, AN, 57, mais, igual a A1, que é 2, mais, como eu quero N, eu repeti N aqui. N menos 1 vezes 5. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse 5 aqui pelos dois elementos que estão dentro do parênteses. 5 vezes N dá 5N, 5 vezes menos 1, menos 5. É o que nós chamamos de distributiva da multiplicação. Como eu quero, agora eu resolvo esses dois números. 2 menos 5, menos 3. Como eu quero N, esse menos 3 aqui está me atrapalhando, ele passa para o outro lado, somando. Então, 57 mais 3, 60. Agora, esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. 60 dividido por 5, 12. Então, essa é uma PA que tem 12 termos. Ou seja, dessa forma, o número de termos dessa PA é 12. Um último exemplo. Determine a razão de uma PA, sabendo que a N é igual a 31, A1 é igual a 10 e N é igual a 8. Se está dizendo aqui que N é igual a 8, então significa que o 31 é a 8. Questão só para complicar a vida. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o último termo 31, o A1 é 10, o N é 8, repito menos 1 e repito o R, que é o que nós queremos descobrir. Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, diminuir 8 menos 1, 7. Agora eu passo esse 10 para o outro lado. Ele tá positivo, como ele está positivo aqui, ele passa para o outro lado negativo. 31 menos 10 vai dar o quê? 21. Agora o 7 que está multiplicando o R passa para o outro lado dividindo. 21 dividido por 7, 3.
Então, portanto, a razão da PA da questão é R igual a 3. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem? Não, professor. Tudo bem. Então, podemos encerrar a aula? Ou vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que gostariam de fazer? Não? Alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não? Então, por hoje é só. Não esqueçam de colocar o nome e a turma no chat, tá ok? Para eu poder colocar a presença, que a partir desse bimestre, aquele 1 ponto vai ser pela presença nas aulas online, tá ok? Se alguém tiver algum problema, me avisa. Se acontecer de trabalhar, aí é só botar uma declaração, mandar lá no privado para mim, para eu poder anotar, tá bom? Então, crianças, tentem fazer o exercício e na próxima terça-feira a gente corrige, ok? Ok. Um abração, então, e até a próxima aula. Até, professora. Boa